Nesse vídeo, nós vamos falar do potencial elétrico. O potencial elétrico ele é uma função auxiliar do eletromagnetismo, que funciona todo o eletromagnetismo, mas que em eletrostática é uma função que está associada à energia do sistema. Basicamente, é a energia potencial em razão da carga, ou seja, a fração energia sobre carga. Isso é assim porque nós podemos calcular o trabalho que uma carga, por exemplo, você vai tirar uma carga da posição A até a posição B e vai mudar a configuração do sistema. Para fazer isso, você tem que fazer essa integral. Né? Você tem que integrar a força ao longo de um caminho. Mas acontece que a força que você tem que vencer, que você tem que enfrentar, é exatamente a força do campo elétrico que empurra a partícula para trás se for positiva. No caso de uma força positiva, você está empurrando contra o campo. Essa expressão que você está vendo, né, menos Q integral de A até B de EdL, é justamente a diferença de potencial entre dois pontos do seu sistema. Esse é um dos conceitos mais importantes que você vai ver no curso do eletromagnetismo. Então, se você fizer o curso do eletromagnetismo e não lembrar mais nada, mas lembrar dessa expressão, já vai ser uma grande coisa, porque é sempre isso que é medido no osciloscópio, no analisador de espectro, no multímetro, quando você quer medir tensão. Quando você quer medir um sinal relativo à diferença potencial, tensão, enfim, é isso que a gente mede. E essa integral, como o campo elétrico, isso nós vamos mostrar, tá? É um campo central e, portanto, é um campo conservativo. Ela pode ser escrita como a diferença entre entre dois valores de uma função potencial, um escalar. E também, a gente vai mostrar hoje, por conta dessa expressão que você está vendo, dá para reescrever o escalar dl e demonstrar, nós vamos fazer isso, que o campo elétrico nada mais é do que o gradiente de uma função, com esse sinal de menos que vem daquela integral que você acabou de ver, que é o potencial elétrico. Pois bem, por que eu estou falando isso? Né? Porque esse potencial que tem o significado de energia, ele é basicamente um potencial para a eletrostática. A função V continua existindo com o nome de potencial mesmo, mas já sem esse significado de energia potencial por unidade de carga na eletrodinâmica. O que acontece na eletrodinâmica é que o campo elétrico já não representa mais uma força conservativa. E não dá para escrever mais uma energia potencial para ele. E da mesma forma, o potencial elétrico deixa, portanto, de ter esse significado. Mas ele continua definindo o campo elétrico agora, junto com uma outra função que traz a influência do campo magnético. Na verdade, o campo elétrico e o campo magnético estão intimamente relacionados um com o outro. E nós podemos descrever os campos elétrico e magnético em função desses potenciais, potencial V, que é um escalar, e o potencial A, chamado potencial vetor magnético. Agora olha, o campo magnético dá para ser descrito também em função desses dois potenciais. Particularmente só precisa do A, só do potencial vetor magnético. E aí esse ponto que é legal. Nós podemos escolher pares de funções A e V, tal que para uma escolha de funções que obedeça essa relação aqui embaixo, ó, tá vendo? Você transforma o A somando o gradiente de psi e o V subtraindo menos 1 sobre C a derivada de psi, obtém outros valores de A e de V, que eu vou chamar de A' e V'. E A' e V', sabe o que eles fazem? Produzem os mesmos valores de campo elétrico e de campo magnético. Tanto faz você colocar A e V nas equações em cima, quanto colocar A' e V' que dá os mesmos valores de campo elétrico e de campo magnético. Portanto, em eletrodinâmica, quando você tem um sistema que já está variando no tempo, o potencial já
não, além de não significar mais exatamente, ou sempre, ou de vez em quando, talvez, a diferença de energia potencial, porque já não tem mais como definir energia potencial, ele não é mais uma função definida de uma maneira única. Ele pode ter outros valores funcionais, outras formas funcionais, que é a soma dessa derivada de uma função psi. Essa função psi descreve o que a gente chama de calibre da nossa representação dos potenciais. Nesse curso que nós estamos fazendo, nós vamos ver o calibre de Coulomb e o calibre de Lorentz. Mas tem outros calibres também, outras formas de escolher, que são o calibre de Feynman, por exemplo, tá? O calibre de Feynman, calibre de Landau, calibre de Poincaré, e tem outros ainda. Modificam a forma dos potenciais, mas não modificam o valor dos campos. Em eletrostática, o potencial elétrico tem o significado de energia potencial por unidade de carga. Isso deixa de ser verdade na eletrodinâmica, que o potencial ele passa a ter outros significados. Mas uma das definições da eletrostática que nós vamos ver hoje nessa videoaula é a definição de diferença de potencial, que é uma integral. É menos a integral de E escalar dl. E essa integral é super importante, porque a diferença de potencial definida dessa forma vai ser sempre definida assim, independente de se for eletrostática ou eletrodinâmica. Sempre que você for medir, usar um multímetro ou usar um osciloscópio para obter um valor de tensão, é essa integral que você está medindo. E medida em engenharia é um negócio muito importante. Espero que você guarde essa informação para você, para a tua vida profissional, e que você goste da aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. Nós já estudamos a força de um campo elétrico. Agora nós vamos estudar a energia do campo elétrico. E a energia de um campo elétrico em eletrostática é similar à energia que a gente calcula em mecânica para um campo gravitacional. Em mecânica, você já viu? Em mecânica, quando a gente tem uma mesa, por exemplo, vamos pôr a mesa aqui, tá? E aí a gente quer colocar uma massa M, que a gente quer tirar da posição A, que está aqui, e colocar na posição B, aqui em cima, a gente tem que vencer a força-peso. O que a gente tem que fazer, calcular a diferença de energia potencial entre essa posição aqui em cima, tirando a massa daqui até aqui e realizando essa integral aqui, ó, integral do trabalho, que é menos a integral do peso, massa vezes aceleração da gravidade, produto escalar, o elemento de caminho, sobre um caminho que a gente pode chamar, por exemplo, esse caminho aqui, ó, você vem para cá, daqui para cá, vamos chamar esse caminho de C1, ou você vem direto para cá, esse aqui é o caminho C2, e a gente vê em mecânica que tanto faz, porque essa integral aqui, ela independe do caminho quando a força que aparece aqui é resultado de um campo central. Um campo central. Como é, por exemplo, a força da gravidade, que é um campo central e é produzido por toda a massa presente no seu ambiente, a uma razão inversa do quadrado da distância e apontando na direção radial, como são as cargas elétricas, só que a carga elétrica tem dois sinais, né? Tem positivo e negativo, e a massa só tem massa positiva. Ok, isso a gente sabe da mecânica, então fica fácil a gente generalizar para eletromagnetismo e fazer a mesma afirmação. Em eletromagnetismo, a gente tem a mesma afirmação que a gente pode fazer, só que aí, em vez de tirar uma massa de uma posição e colocar na outra, o que a gente faz é pegar uma carga, chamar a carga de Q minúsculo, que a gente quer tirar de uma posição A e levar até uma posição B. A gente
já sabe que o campo é central, já sabe que a integral vai independer do caminho, porque a mecânica, toda a dedução de mecânica que se faz para a gravidade, nessa aplicação aqui em especial, serve para a gente demonstrar que a integral do campo elétrico daqui até aqui independe do caminho, no ambiente da eletrostática. Toda aquela introdução que eu fiz agora há pouco é para lembrar que o que nós vamos falar agora aqui vale bem para a eletrostática, mas depois, quando a gente generaliza esse conceito, ele vai muito além da gente pensar em termos de energia. Então, por enquanto, é eletrostática. E a gente, em eletrostática, o que é legal, a gente sempre começa com uma carga pontual gerando o nosso campo. Então, eu vou pôr uma carga aqui, vamos dizer que essa carga fosse positiva, e essa carga gera um campo elétrico no entorno dela, que é totalmente radial. Né? A gente representa por linhas de campo radiais assim, né? E no caso, vamos orientar as linhas de campo, né? Se a gente fizer um caminho aqui, digamos, de A até B, que seja, por exemplo, esse caminho aqui, ó. Por exemplo, esse caminho aqui, um caminho C. Olha que coisa, eu posso dividir esse caminho em segmentos para demonstrar que essa integral, agora essa integral, em vez de ter o peso aqui, passa a ter a força elétrica. Então a minha integral, vou chamar de W, ela é menos a integral, em vez de massa aparece a carga, e em vez da aceleração da gravidade a gente põe o campo elétrico, mesma coisa, né? Escalar dl, linha. De A até B. Na integral de A até B. Como essa daqui de cima também é de A até B. Né? Vai de A até B aqui. O que acontece com essa integral? Esse dl aqui, olha, em coordenadas esféricas, ele se escreve da seguinte forma. Ele é um dr na direção do versor ER em coordenadas cilíndricas, mais um deslocamento na direção θ, então ele é R dθ na direção eθ, mais na direção φ, né, fica R seno de θ dφ e φ. Tá do lado da minha cabeça ali. Vamos lá. É isso. Quando eu faço o produto escalar com o campo elétrico, o meu E aqui, ó, o campo elétrico, no caso de uma carga pontual, ele é a carga dividido por 4πε0, que multiplica 1 sobre r ao quadrado. Estou colocando o campo na origem do sistema de coordenadas, tá bom? Que multiplica ER. Então, o produto escalar de E com o dl, que é esse aqui, que aparece aqui dentro, ele dá zero para todas as componentes, menos para a componente dr. O que, no final das contas, significa que só o deslocamento na direção radial vai contribuir para a nossa conta. É mais ou menos como se a gente fizesse o seguinte caminho. É como se a gente andasse um pouquinho na direção dr e um pouquinho nas outras direções dθ e dφ, para qualquer lado. Então, particularmente, se isso aqui estiver num plano que inclui o eixo z que inclua o eixo z e que a gente está fazendo um movimento com φ constante, a gente vai, por exemplo, em cima só do dθ, poderia ser para qualquer lado, fica fácil a gente imaginar que a gente, em vez de ir nessa linha verde, a gente fosse fazendo pequenos deslocamentos. Eu vou marcar com outra cor para a gente ver. Pequenos deslocamentos, ó, um pouquinho na direção, faz um movimento com R constante, raio constante daqui até aqui, assim. Aí você anda em cima do eixo aqui. Então aqui você andou um certo Δθ, R Δθ, e aqui você andou um certo ΔR. Aí você fixa de novo o raio e anda um pouquinho para cá. Aí, anda um pouquinho para cá, depois você sobe na direção dr.
Aí você gira de novo com o raio constante, e aí você sobe para cá. Aí você gira de novo com o raio constante, aí desce, chega na posição B. Você faz um caminho todo recortado. Olha só que interessante. Quando você anda com raio constante, aqui ó, nesse segmento, quando a gente faz esses caminhos aqui com raio constante, esse produto escalar aqui, o dl, ele fica na direção, você está andando na direção eθ. Ele fica perpendicular à força. Então, em todos esses caminhos aqui não tem variação de energia, porque a força, você não precisa de... Pode ser força zero, você não aplica força nenhuma para a partícula se deslocar de uma posição até a outra. É aquela coisa do plano ideal sem atrito. Com resultante nula, a partícula já desliza infinitamente se você não tiver atrito. E quando você desloca na direção radial, aqui, ó, aí você precisa de energia. Ou energia positiva, né, quando você vem se a carga for positiva para vencer o campo, ou energia negativa quando você volta para trás aqui. Mas isso significa que a tua integral, no final das contas, essa integral que eu estou fazendo aqui, vou continuar escrevendo em verde, ela vai ser a integral de menos, eu vou colocar a carga para fora, tá? Ficar assim, de A até B, de ER, vou escrever assim, tá? Porque isso aqui, para mim, então, é ER, escalar dl, e esse produto escalar aqui, olha, ele é zero para os outros dois aqui, fica só o dr, o que dá para mim que a minha integral vai ser menos a integral de A até B de Q dividido por 4πε01 sobre R ao quadrado. O que sobra desse produto escalar é só dr. E isso aqui resulta para mim em menos Q, que multiplica Q maiúsculo sobre 4πε0 menos 1 sobre R. Integral de R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado é menos 1 sobre R. Da onde até onde? Bom, da posição A até a posição B na variável R significa de RA até RB. Com esse sinal de menos aqui do lado de fora e esse de dentro vão se cancelar, nós vamos ter uma variação de energia no final das contas. Uma variação de energia que é Q, que multiplica Q dividido por 4πε0, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Aqui. O que essa fórmula diz pra gente? Que só depende do raio inicial e do raio final. Só dessas duas coisas. E não depende absolutamente nada do caminho que eu escolhi. Quer dizer, eu desenhei qualquer caminho aqui e no final das contas a minha integral só dependeu da posição inicial e da posição final. Olha que interessante, né? Isso significa que se eu fizer a integral do campo elétrico de A até B por um certo caminho aqui, ó, os caminhos C1, e fizer a mesma integral por outro caminho, qualquer coisa, C2 aqui, os dois resultados dão um valor igual. E particularmente, se eu fizer a integral do caminho C2 na direção contrária, em vez de fazer de A até B, fazer de B até A, quanto que dá o resultado? Quanto que dá o resultado se em vez de fazer a integral sobre o caminho, a integral sobre o caminho C2 de E escalar dl, se eu fizer essa integral de A até B, se em vez disso eu fizer essa integral de B até A, quanto é que dá? Pô, dá o contrário, né, cara? Dá com o sinal trocado, dá menos, pelo mesmo caminho, a integral de B até A, ao contrário, de E dl. Dá exatamente a mesma coisa, só com o sinal trocado. Significa que se eu fizer a integral daqui até aqui, que tem o mesmo valor dessa integral aqui, e depois eu fizer a integral no sentido oposto, a soma das duas dá zero. O que significa que
a integral sobre o caminho fechado de E escalar dl dá zero. Uau! A integral de E escalar dl sobre um caminho fechado dá zero. Isso nos diz uma coisa. Isso nos diz uma coisa. E que coisa é essa, não? Olha só, esse resultado aqui, ó. Vou deixar aqui só para... Esse resultado aqui, ele lembra pra gente o teorema de Stokes, que diz o seguinte, que a integral de um campo vetorial sobre um caminho fechado... Veja, essa superfície aqui é aberta, mas o caminho que delimita essa superfície é fechado, por isso eu desenho essa bolinha aqui, caminho fechado. Sobre um caminho fechado do teorema de Stokes é igual à integral sobre a superfície do rotacional. Desculpe. Em cima dessa superfície aí. Isso significa que se a integral sobre o caminho dá zero, por isso que eu pus um zero ali, né? Significa que a integral do rotacional de E ds igual a zero. Se isso é verdade para qualquer caminho, é condição necessária e suficiente que você tenha o rotacional de E igual a zero em todos os pontos da superfície para que você tenha a integral de EDL igual a zero para qualquer caminho que você queira. Então a gente voltou lá no teorema de Helmholtz, que eu sempre dou uma citada nele. Para você ter o conhecimento de um campo vetorial, você precisa conhecer do campo duas coisas. Você precisa conhecer o divergente do campo, no caso é ρ sobre epsilon zero, densidade de carga elétrica sobre epsilon zero, e o rotacional desse campo, que nesse caso é zero. Em eletrostática é zero. Em eletrodinâmica não é mais. Aí tem um negócio lá que faz ele variar com o campo magnético, mas aqui em eletrostática ele dá zero. Bom, agora a gente tem o divergente do campo elétrico e o rotacional do campo elétrico. Acontece que o fato do rotacional do campo elétrico ser igual a zero facilita para a gente mais uma coisa, que é o seguinte: quando a gente tem o rotacional de uma função vetorial igual a zero, dá para a gente escrever essa função vetorial como gradiente de alguma coisa, já que o rotacional do gradiente de qualquer coisa é zero. Então a nossa ideia é escrever o campo elétrico como sendo o gradiente de uma função escalar. E o que nós vamos fazer é chamar o campo elétrico do gradiente de uma função V, só que com o sinal trocado. Fazer o campo elétrico igual a menos o gradiente dessa função. Agora, nós vamos mostrar que essa função é justamente o potencial elétrico, e vamos relacionar aí esse potencial elétrico com tudo aquilo que a gente acabou de deduzir. Ou seja, a energia potencial por unidade de carga é igual a essa função V que você está vendo aí. Vamos ver. Olha só, a gente tinha escrito a energia potencial que um sistema ganhava quando levava uma carga de um ponto A até um ponto B, como menos a integral da carga que está sendo levada do ponto A até o ponto B por um certo caminho C de E escalar dl. Tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos escrever energia por unidade de carga. Isso dá menos a integral de A até B de EDL. E aí eu vou lembrar para vocês que independe do caminho, já não vou mais marcar a letra C aqui. Quando a gente diz que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de uma função, e substitui esse valor aqui, o que acontece é que energia sobre carga fica igual, o sinal de menos vem para cá, fica mais, né? Da integral de A até B do gradiente de V escalar dl. Acontece que isso aqui é uma diferencial exata. Então eu posso escrever isso aqui como sendo integral de A até B
de dV. Ou seja, isso aqui é V no ponto B menos V no ponto A. Logo, o potencial na posição B menos o potencial na posição A é igual a energia por unidade de carga. Isso aqui a gente chama de diferença de potencial. Lógico, a diferença, né, do potencial na posição B menos o potencial na posição A. E, em geral, a gente coloca na posição A uma referência. Muito frequentemente a gente coloca essa referência no infinito. E a gente vai dizer que a energia do sistema com relação ao infinito é a integral, olha só, W sobre Q é isso aqui, né? É a integral de infinito até uma certa posição R de E escalar dl. Tá? E isso aqui vai ser V na posição R menos V no infinito, em algum lugar, em algum ponto do infinito. Sim, pode estar ao longo do eixo Z, pode estar perpendicular, a gente tem que ver essas coisas. Mas em geral nós vamos dizer que no infinito o potencial é zero. Interessante que nem sempre dá para dizer isso, mas isso é um fato que a gente discute depois. Normalmente nos sistemas, pelo menos nos sistemas que são sistemas finitos, dá para a gente fazer essa suposição aqui. Marcar o potencial igual a zero no infinito. Essa expressão da diferença de potencial aqui, olha, onde a gente escreve que a diferença de potencial entre dois pontos, eu vou chamar de ΔV, diferença de potencial entre dois pontos é menos a integral de A até B de E escalar dl, vale sempre. É isso aqui que você mede. Entendeu? Isso aqui é o que você mede. Vale sempre. É isso aqui que você mede. Entendeu? Isso aqui é o que você mede. Por exemplo, se você tiver um circuito que tem uma bateria e você tem uma carga aqui qualquer, um resistor, tá? Por exemplo assim, positivo ou negativo. Se você fizer essa integral do ponto de um pedaço do fio A até um pedaço do fio B aqui em cima, por esse caminho aqui ou por qualquer caminho que você queira, vai dar a diferença de potencial entre A e B, e é isso efetivamente o que você mede no voltímetro, no osciloscópio, no analisador de espectro e assim por diante. Vamos fazer uma aplicação do que a gente acabou de ver. E uma aplicação muito legal é deduzir a lei de Kirchhoff a partir da integral de E dl num circuito fechado ser igual a zero. Vamos, por exemplo, aplicar nessa situação que é um circuito com 4 componentes. Se a gente supõe que o sistema é eletrostático, significa que as tensões não estão variando. Então, imagina aí que fossem 4 resistores e que de alguma forma tem uma diferença potencial, uma bateria que nós não estamos vendo aí, que pode estar alimentando qualquer um dos 4 resistores em paralelo, e que com isso a gente tem tensões nessa malha. A gente consegue separar essa integral em 4 pedaços. Vou fazer no papel para você ver. Olha só, o nosso circuito é assim, tem os resistores, né? 1, 2, 3, 4 resistores. Eles estão aí eles são ligados um no outro, desse jeito. Não interessa pra gente onde que está a bateria, a gente sabe que tem uma bateria, ela está por aí. Tá aí os resistores. E eles são numerados de 1 a 4, tá? Então a gente tem eles aqui numerados 1, 2, 3, 4. E as polarizações deles são essas aqui, ó, menos mais. Então a gente sempre mede a tensão do mais em relação ao menos. O que a gente tinha de equação? Né? A gente tinha uma equação menos a integral de E escalar dl, assim. E eu vou fazer essa integral nesse circuito girando assim, olha, girando por aqui, ó. Fazer assim a integral. Esse aqui é o meu caminho por dentro do fio, tá? Vou fazer essa integral por dentro do fio. Então eu começo aqui, nesse ponto aqui, ó, tá? Aí eu vou ter menos a integral de E dl do
no resistor 1 no terminal negativo até o resistor 1 no terminal positivo, mais um pedacinho de fio. Quanto que é a integral dentro do fio? Num condutor ideal, o campo é zero. Então essa integral dá zero aqui dentro. Não tem que integrar nesse pedaço. Então a gente fez até aqui, deu esse valor. Agora eu vou integrar até aqui. Vai ser menos a integral de 2, no resistor 2, do negativo até o 2 mais aqui, de EDL. Colocar vetor, não esqueça, não pode ficar fazendo confusão com essas coisas. Depois você integra esse pedaço, é dentro do fio também dá zero. Aí a gente entra no resistor número 4. Tá? Então o resistor número 4, nós vamos ter entrando pelo 4 menos, aqui, sai pelo 4 mais, do lado de lá, E escalar DL. Depois a gente tem mais um termo aqui, que é o resistor 3, menos. A gente entra no 3 pelo lado negativo, aqui. Sai no 3 pelo lado positivo. E DL tá aí. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Integral de um ponto até outro. Isso aqui é a diferença de potencial no resistor 1. Isso aqui então é V1. Vou escrever aqui V1 é igual a menos a integral no polo negativo até o positivo de EDL. Esse aqui é V2. V2 é a tensão do terminal positivo em relação ao terminal marcado como negativo do resistor 2. Ele é menos a integral do 2 menos até o 2 mais de E escalar DL. E assim por diante. E assim por diante para os outros aqui. A gente vai ter o V4, integral de 4 menos até 4 mais de E escalar DL. E nós vamos ter aqui o V3 igual a menos a integral do 3 menos ao 3 mais de E escalar DL também. 3 menos. Ou seja, esse mais esse mais esse mais esse é V1 mais V2 mais V3 mais V4. E a soma de todos eles dá zero. Porque essa integral é zero. A integral de E de DL é zero. Portanto, V1 mais V2 mais V3 mais V4, ou seja, a somatória de K igual a 1 até quantos resistores tiver, no caso tem 4, né? No meu circuito, é igual a zero. Com isso a gente deduz a lei de Kirchhoff, onde a soma das tensões em cada um dos resistores. Então, V1 é a integral de menos até mais de menos EDL. O V2 é a mesma coisa, V3 e V4, ou seja, a diferença de potencial é sempre a integral de menos EDL, e em eletrostática, a gente tem que essa integral sobre um caminho fechado, um caminho total fechado, é igual a zero. Portanto, a soma de todas as integrais que representam os pedaços do caminho dá zero. E aí a gente obtém a lei de Kirchhoff para a tensão, que diz que a soma das tensões num laço fechado é igual a zero. Hoje nós calculamos o rotacional do campo elétrico e vimos que para a eletrostática esse rotacional dá zero. Já conhecíamos o divergente, agora já conhecemos também o rotacional, e a partir dessa informação de que o rotacional é igual a zero, foi possível escrever o campo elétrico como sendo menos o gradiente de uma função que a gente chama de função potencial. Essa função em eletrostática, ela vale a razão entre energia potencial e carga. Mas o nome potencial não quer dizer que sempre o potencial elétrico seja a razão entre energia potencial e carga. Em eletrodinâmica, isso muda, porque essa equação rotacional do campo elétrico igual a zero pode mudar também se a derivada do fluxo magnético for diferente de zero. E a gente viu uma definição muito importante, que é essa, segundo a qual a diferença de potencial é sempre, sempre, sempre menos a integral de A até B de E escalar dl. É isso que você mede nos equipamentos que medem a tensão. É menos a integral de EDL para o multímetro, o osciloscópio, o analisador de espectro, enfim, todos os equipamentos que você tem, o gerador de função, a saída dele dá essa mesma expressão. É isso que a gente usa e vai usar durante o curso para calcular a diferença de potencial.
tá bom? E não esqueça disso. Vamos para a próxima aula, quando a gente vai continuar falando do potencial elétrico e tem mais coisa legal pela frente. Até lá.